O negócio é que o desafio agora é fazer dentro de um avião, né? A gente já tá fazendo. A gente. Imagina, acho que Voando, um avião voando, aí é é foda. improvável que aconteça, mas a ideia, os caras piraram, né? Os caras falaram, cara, já fiz navio, agora vai ter que fazer um itinerário nacional com a competição acontecendo dentro do avião. Ou seja, começa no Rio de Janeiro, sai 2 times, chega lá, tipo, na Bahia, no Ceará, vai descer um time e sobe o outro. Não me inventa essa merda, não me inventa isso não vai acontecer. Então, meu irmão, Não vai, né? Não vai. irmão, Acontecer, pô. Ele tem que Ah, o acontecer. Fly tá aí pra poder fazer acontecer. Tá esse é o lá, tá negócio, lá. pra você sorrir, alguém tem que chorar. E é nessa Ah, hora, e eu é só posso te nessa falar uma coisa. Eu hora. quero sorrir, Ah, então, né? é isso, é isso. Mas tá bom, eu adoraria fazer isso com o maior carinho do mundo, juro por Deus. Seria loucura, mas loucura. Navio já foi Lógico que loucura pra seria mim. muita loucura, lógico que seria. Você consegue ainda colocar aqueles pegar uns aviãozão assim, é que obviamente o exército consegue ajudar com isso, se a gente conseguir encontrar a pessoa certa. A Aí, ó. gente vai imagina fazer deixar ele todo estilizadão ainda e tal, pô, ia ficar Irmão, bonito, hein, a velho. terra é dos loucos, pô. Só falta encontrar os outros loucos, tá entendendo? É, exato. A gente pode mas ele não pode ser eu, não pode ser você, tem que ser alguém mais do que louco, porque Não, mas aí a gente a conhece gente pessoas, né? vai conhecendo algumas Eu pessoas conheço malucas. pessoas, você conhece pessoas, né? Só pra galera ter noção, mano. Assim, quantos anos de carreira já? Quantos anos nos esportes e nos games? Aí vai, a perspectiva é muito louca, porque tem gente que vai achar muito, tem gente que vai achar pouco. A gente tá agora em 2025, tô indo para 6 anos, são 5 anos de carreira, sendo 2 trabalhando só como criador de conteúdo no YouTube principalmente, e a partir de 2022 é quando eu começo, eu faço a transição ali para priorizar a carreira como comunicador e apresentador. E aí as coisas vão mesclando mais, a carreira como apresentador é que dá o levante, que faz eu me reencontrar comigo. E as coisas começaram a dar mais certo aí. Diferentemente da galera que começou na época, no período da danada, eu vinha do pior momento da minha vida, entrando num novo Uhum. relacionamento, já estava há algum tempo juntos, e eu jogava muito, né? Jogava na época o FIFA, o Pro Clubs, jogava competitivo e tudo mais. Só que totalmente casual, só para não pensar nos problemas. Estava endividado, frustrado com as coisas, com as escolhas que eu tinha feito, sem grana e tudo mais. Então, o que fazia eu sair da realidade era o videogame. E aí, ficava jogando e tal, até que um dia, eu já contei essa história algumas vezes, cai um raio na minha rua e queima a minha televisão e meu Xbox. E aí, eu, pô, ainda assim na situação muito complicada, já tava ruim, acabou ficando pior, eu vou pro celular. Que inclusive, tá aqui, é o verdadeiro, o J5. Esse foi o primeiro de tudo, foi Esse aqui aí que foi o tudo primeirão. começou. Começou É, aí. Legal. e aí eu vou jogar porque eu precisava jogar, eu gostava de futebol, eu vou baixar pro celular. Dentro dessa pegada, eu tinha que aprender a jogar no celular. E aí eu vou procurar conteúdos sobre isso. E quando eu vou assistindo conteúdo para aprender, eu fico comentando, pô, esse cara tá explicando diferente, ele poderia explicar melhor assim, poderia falar aquilo, porque eu entendia muito mesmo. Até que a Luana, que é minha companheira, que tá comigo até hoje, trabalha comigo e é minha companheira na vida, ela fala, cara, por que que tu não cria um canal? Eu falo assim, não sei criar, não tenho computador, não tenho câmera, não grava aí no teu celular que eu te ajudo editando. Eu falei, mas você não sabe editar. Ela, você também não sabe gravar, então vamos Ah, junto nessa. combinou. Isso, cara, foi muito no susto, assim. A gente acabou criando a ideia, surgiu no finalzinho de 2019, se eu não estiver enganado. E aí, em janeiro de 2020, eu crio o canal. Cara, um mês depois, assim, começa a se espalhar a danada por aí. Então, eu acabei criando o canal, o ímpeto do canal veio antes da, da, da pandemia mesmo mundial aí. E aí eu já tinha começado o projeto, eu falei, vou continuar, mas eu nem imaginava, não tinha consciência do que poderia acontecer, de como seria esse tempo, de nada. A gente só continuou, até porque tinha que ficar em casa, e acabou dando certo aí, criou um nome legal como criador de conteúdo de PES na época, hoje o eFootball, e logo depois eu vou pra carreira como apresentador. E É, Guga, hoje o homem tá enjoado, tá? Hoje o homem tava na Kings League com o Neymar, entendeu? Hoje ele tá em outro patamar, é outra parada. você tava lá na final? Você foi lá ou não? Tava lá, participei da transmissão lá. Legal, Eu fiz o primeiro split, foi uma loucura também, animal. pra fazer parte. E deu certo de ficar até o final. Agora a gente tá aí aguardando, né, as novidades pra ver esse próximo split aí que tá pra sair, né? Que vai rolar ano que vem aqui, né? Falar, ano que vem se eu não me engano, é a Copa do Mundo, não é? Se eu não A estiver Copa do enganado. Mundo. Esse ano, Exato. esse ano já tem aí preparando pro segundo split da Kings League. É verdade, tem o segundo split esse ano, me esqueci É, disso.
Tem, já tá na agulha já. Aí começaram a sair os rumores, Temos né, os ah, é? vazamentos. Mas estamos em rumores ainda? Como é que estamos? Não, de que vai rolar não é rumor mais. Não, Agora eu tô falando de começou. você, eu tô falando de você, Ah, eu caralho. não, eu sou só apenas um rumor, um sonhador aí, né. Ah, beleza, A gente não pode beleza. falar nada, mas a princípio realmente eu não tenho muita informação, a gente tá Tá bom. aguardando, quero muito fazer o segundo split, né. Uhum. Eu meio que eu já tinha um propósito de fazer Kings League antes mesmo dela quando eu soube que ela ia acontecer. Depois, se tiver um espaço, até conto um pouco sobre como foi esse movimento. Mas, cara, deu tudo muito certo. Eu fiz a abertura, né, da Kings League e depois, na final, acabei fazendo como repórter ali, pelo formato que era, e foi uma experiência incrível para mim. Eu quero muito poder participar do próximo split. Vamos aguardar agora quais serão os próximos passos. O mercado começou a se movimentar, técnico da seleção que foi campeão do mundo caiu. Tá uma Que loucura, isso, né? meu amigo, o negócio tá forte. Cara, você começa o eFootball e quando que entra a LBE, mano? Eu já tô com 36 anos, né? Isso é importante falar, porque a minha visão em relação ao mundo, em relação às oportunidades, a tudo aquilo que eu me envolvo, mesmo sendo com videogame, sempre foi visando a questão mais profissional, sempre entregar o meu melhor. Eu nunca fiz por brincadeira, sempre. Tanto que no início do meu canal, até hoje, tem quadros que eu criei, séries que eu criei, que nunca foram replicadas, né, e algumas séries com um grau de complexidade para construir ali, obviamente, pegando referência de outros criadores que eu já via, galera do FIFA, porque quando eu assistia, quando eu falei, eu consumia muito conteúdo, mas nem pensava em criar um canal. E quando eu crio um canal, eu tento pegar tudo aquilo que tinha mexido comigo no passado, para poder imprimir. Então sempre foquei muito naquilo. Então quando eu crio o canal, eu entrego o meu melhor para fazer um conteúdo não só pelas visualizações, mas principalmente ser um conteúdo que eu gostaria de assistir. Já que eu falava que os caras poderiam fazer diferente no passado, eu tento entregar aquilo. E aí eu começo rapidamente a ganhar espaço dentro da cena. E entendo também quem está na cena também trabalhando. Acho que é um ponto principal, até de respeito, que a gente tem quando entra num lugar, é saber quem já está ali, saber quem são os mais antigos. E eu descobri logo de cara que já existia uma liga que foi a primeira, a pioneira a criar competições de clãs. Na época era de clãs, né? Hoje é competições de equipes, mas na época era de clãs. Então eu já começo a entender, a mapear o cenário, ver onde eu tenho espaço, como eu posso contribuir, tal, tal, tal. E vou fazendo o meu trabalho. E, obviamente, naturalmente, quando você começa a fazer um trabalho com objetivo de prosperidade, de crescimento, e você encontra pessoas assim, as coisas se juntam. Então não demorou muito para a gente criar, ter uma relação muito próxima em trabalho no pró-comunidade. Eu acabei fazendo parte de uma outra organização também, que foi uma das primeiras também de competições X1, que foi na época a AGE, do grande André também, um amigo meu. E aí eu acabei entrando junto com ele, com o Thiago Berbit, que hoje não está mais trabalhando, que era o pai player, que era narrador também. E aí eu tento fazer essa conexão da FBC, que era a Federação Brasileira de Clãs, depois vira a LB, Liga Brasileira de Futebol, para juntar essas duas instituições que já eram maravilhosas. Falar, cara, se juntar as duas, a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Acabou não acontecendo naquele momento a junção. O André, que era o presidente da área, acabou tendo que sair para fazer compromissos particulares, familiares e tudo mais. Aí eu acabo ficando no mercado ali junto, vendo tudo aquilo acontecer, não no mercado, mas vendo tudo aquilo acontecer e sozinho, até que a gente tem uma conversa junto com o pessoal da LB, que é o Everton e o Josival. A gente troca uma ideia e eu entro, de fato, me junto com a LBE para fazer um pouco do que eu já vinha fazendo, só que agora com um pouco mais de suporte junto com eles. E a gente dividia isso muito bem, onde eu fazia a minha parte de falar da comunidade, falar do jogo, falar da nossa liga. E a galera tá falando agora, ultimamente, que eu sou o embaixador do eFootball para a grande indústria. Porque conforme eu vou ganhando espaço através do meu trabalho, eu tenho mais oportunidade para falar do jogo. E, cara, para mim é uma honra poder fazer isso, porque eu tenho certeza do quanto eu ajudei a construir. E eu faço isso desde quando a gente só estava brigando para poder falar que a gente existia. E a gente chega no momento atual hoje, onde nos últimos 3 anos, se o Brasil pode levantar o braço e falar que é campeão do mundo no futebol virtual, é graças ao futebol mobile. Então, eu poder ter falado há 3 anos, 4 anos atrás, que no Brasil estão os melhores do mundo, e agora se comprovar, inclusive, 3 anos consecutivos, é realmente muito, muito grandioso. Mas essa divulgação, todo esse trabalho que eu faço de conexão, de falar da nossa comunidade, só é possível, principalmente por conta da comunidade, mas também pela LBE, que é a maior liga de futebol mobile do Brasil e, na minha opinião, da América Latina, porque a gente já levantou números, e por causa da galera que tá lá, da equipe que trabalha, que é o Josval, o Tito, o Eric,
a Esther, o Rafael, são pessoas fora os outros, né? São pessoas que fazem o trabalho que tem que ser feito para que eu possa fazer o meu trabalho também. Então não tinha muito para onde correr. Eu consegui me aliar junto com eles ali, e aí até hoje a gente está junto lá, fazendo um trabalho maravilhoso e movimentando a comunidade cada vez mais. Cara, tem Sim, algum como passo do futuro que você pode contar pra gente? a gente já vinha tendo a o ímpeto de tirar as competições apenas do online. E a gente começou a dar os primeiros passos. Teve em 2022 uma competição que não foi nossa, a primeira presencial no Brasil, que foi feito pelo MEG, que foi no MEG, na verdade, feito pela GTG e pela Play One. Aí depois a gente veio tendo mais algumas. Teve o primeiro presencial no Rio Grande do Norte, que foi a LBA que levou 2 jogadores para fazer a final lá. E aí depois começa a ter alguns movimentos melhores. Tem o E-Brasileirão também, que foi na CBF, do qual eu apresentei. A gente teve o CNX1, que aí a LBA faz o primeiro presencial da comunidade, que a gente fez, foi no Rio de Janeiro aqui e tal. E foi um processo incrível também. Acabei de fazer a primeira competição realizada por um influenciador aqui no Rio de Janeiro, no Rio 2C, que foi a Black Cup. E aí tem toda uma história por trás para que ela tivesse esse nome também, então foi muito legal. E, obviamente, o movimento da comunidade e os campeões mundiais vão fortalecendo tudo isso. E os nossos projetos são trazer cada vez mais presenciais para cá. Ou melhor, fazer acontecer mais presenciais. Já existem mais pessoas olhando, até porque não tem como você ignorar. Se falar de futebol virtual, principalmente no Brasil, hoje, os últimos 3 títulos mundiais são do eFootball Mobile. Então, a gente realmente tá conseguindo olhar um pouco melhor para a indústria, e os nossos projetos são fazer mais competições presenciais. Eu estou correndo com isso aí, estou fazendo meus contatos, trabalhando, e quem quiser fazer junto, trabalhar junto com a gente dentro disso aí, é só chamar, porque a gente está disposto a fazer acontecer. A parte de gestão, a gente toma conta tudinho, é só chegar, dar o suporte para nós que tem história para contar. Para a nossa cena, que temos grandes talentos aí em diversos jogos, não seria diferente, e no eFootball mais ainda, que a gente tem, como eu falei, é, os campeões mundiais, 3 anos consecutivos aí. A gente teve um bicampeão que foi o Al Mistério, até o ano passado, até esse ano, né? Era o Rentão, Renato Graciano aqui do Rio de Janeiro, e agora foi o Juninho, mineiro, que inclusive já foi embora, já foi o Juninho e foi o Rentão, já foram lá pra Ásia. Do nada os Tá caras rolando outro voltaram. campeonato? Tá rolando outro. Não, levaram os moleques pra morar lá, vão passar uma temporada lá pela Ah, o primeira vez que isso Brasil. acontece. Legal, o Maneiro. Entendeu? Brasil. O Brasil agora tá sendo então comprado por times Estão levando os caras pra isso. asiáticos. Legal isso, Não, hein? foi a primeira vez que acontece. Isso até onde eu sei, ninguém falou sobre isso ainda, na real. Pô, Mas eles legal. já estão lá, eles já estão lá. Foi muito rápido, porque a competição foi agora em junho ou julho. A gente cobriu a competição, inclusive, com o link dos brasileiros e tal. E agora a gente está em setembro, os caras já foram. Foi muito rápido isso. Então a gente Legal. começa a ver esse movimento de atenção, e depois que existe a separação da EA junto com a FIFA, o FIFA ele vai namorar com a Konami. E era o grande Opa, medo. Tanto que já opa. teve já a Copa do Mundo, já teve a primeira Copa do Mundo da FIFA realizada com o eFootball, entendeu? E agora já está, e vai ter a próxima, já foi confirmado que vai ter a próxima. A gente não sabe até onde isso vai dar, mas esse movimento é padrão da Arábia, entendeu? Então, inclusive Aham. foi lá, né? Inclusive Foi foi lá, lá. foi lá, foi lá, foi lá em Riad, é. Que a gente teve em duplas, né? Que teve o Gui Fera, que é uma lenda do PES, junto Foi? com o João Vitor, e a gente teve o PV representando no mobile. Então, assim, isso movimenta muito e faz com que os brasileiros agora se movimentem também. Não adianta a Legal. gente ter os melhores do mundo, a gente ter uma Copa do Mundo lá e no Brasil não tá acontecendo nada. Fica até estranho. E é por isso que a gente fala da importância do trabalho da LBE. Eu falo assim, os caras são talentosos demais, mas o que esses caras vivem quando vão para a Copa do Mundo, a gente coloca eles para fazer toda semana. Eles se enfrentam todas as semanas na nossa liga. Esse é o desafio que a gente teve, porque quando a gente criou a liga, a gente percebeu. Quando a gente criou, não, né? Que eu entrei depois ela tá criada. Mas quando a gente Uhum. começou a desenvolver cada vez mais ela, a gente percebeu que a gente tinha dois dias na semana que tinha competição. O resto da semana, esses caras ficavam jogando outras competições que não ajudavam no nível deles. E a gente fez um calendário cada vez mais. Hoje a gente tem um calendário do ano inteiro que faz com que esses caras joguem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Top Cup, enfim, Copa dos Estados, Liga dos Estados, que é como se fosse a seleção deles, né? Cara, é absurdo. Então os caras se Ô, Will, enfrentam todas as semanas. essa roda, ela funciona toda virtual? Vocês fazem alguma etapa dessa presencial? Só quando tem oportunidade. A maior parte dela é online. É por isso que é o desafio. Eu tenho agora, tô desenhando
um novo projeto para que a gente possa ter mais presenciais durante o ano, mas não é fácil, né? A gente precisa de que marcas apoiem, porque a questão é custo, Uhum. basicamente isso. O trabalho em si de gestão da competição, isso para Isso a é gente faz tranquilo. com a mão nas costas. Agora, ter esse trabalho de Coordenação pegar um mesmo, né. lugar, captação de recursos para poder custear, logística principalmente, premiação nem Olha aí. tanto, porque eu foco muito na experiência, eu gosto dos caras, quero que os caras vivam coisas que eles não vão se esquecer. E dinheiro vai embora. A realidade é essa. De todos os projetos que você já participou, tem algum que tem o seu coração, assim? Ah, eu vou citar 2, pode ser? Maravilha, E você maravilha. vai e eu acho que vai dar pra entender os motivos, não é tipo: "Ah, tá querendo fazer média", não é. Eu vou começar meio que de trás pra frente. Um dos que mais, apesar de eu ter feito a minha competição agora, a Black Cup e tal, ela já é fruto de um trabalho que foi feito. O CNX1, que foi o primeiro presencial da comunidade, né, que foi feito tudo por nós, sem apoio, assim, praticamente, sem dinheiro de fora, né. A gente fez no braço ali, a gente conseguiu fazer aqui no Rio de Janeiro. Tive algumas pessoas que me apoiaram aqui. A gente fez na Arena Gamer, que é a primeira arena gamer pública do Brasil, então a gente tem toda uma estrutura ali. É só você agendar tudo bonitinho lá. Você tem computadores, arquibancada, sala mestre para fazer broadcast, sala de podcast, toda uma estrutura para você poder fazer totalmente de graça. Então a gente conseguiu fazer lá o primeiro presencial. E isso ficou muito marcado para mim, porque foi a concretização de praticamente 5 anos de trabalho. A gente, pô, se emocionou muito por tudo aquilo, de falar, cara, é o que a gente conseguiu fazer. O problema todo é que depois daquilo ficou sem sentido não fazer a competição sem ter presenciais. Mas foi para mim um momento muito marcante, por estar aí com pessoas que estavam comigo no passado, roendo o osso, e a gente conseguir concretizar algo tão grandioso. E o outro ponto muito marcante para mim é, sem sombra de dúvida, o Prêmio Esportes Brasil, que quando eu comecei a apresentar quando eu comecei a apresentar fazer o trabalho de apresentador, era uma meta. Eu falei, cara, um dia eu quero estar aqui. Eu acho que pro que eu quero fazer para minha vida, o que eu quero fazer, e mesmo no começo, eu já começo sabendo onde eu quero chegar. Eu preciso passar pelo Prêmio Esportes Brasil. E tem muitos motivos pelo quais eu quero estar ali. E eu vou trabalhar para estar. E no ano em que eu começo a trabalhar como apresentador, é no ano da transição do PES para o eFootball. Eu tinha acabado de ganhar o Looking for a Streamer, que foi o reality show realizado pela Konami, Sport TV, Play One, e View Hub, que era para escolher o streamer apoiado pela Konami no Brasil. E eu, na época, só tinha dois celulares no meio da Luana, acreditava que ia dar para competir de igual para igual. Eu chego na reunião dos 10 finalistas, só eu não tinha computador. Foi o primeiro grande baque ali. Graças a Deus eles me deram a estrutura, me emprestaram um PlayStation, me emprestaram um notebook, e eu acho que os meus concorrentes devem ficar chateados com isso até hoje, porque eu fui lá e ganhei. E por que que eu falo isso? Porque no ano que isso acontece, quando tem a virada do PES pro eFootball, 3 meses depois, eu falei, mano, estourei. É o meu jogo, eu acabei de ganhar o reality show, vou virar o Nobru do futebol virtual. E aí a É Konami, é a hora, eu falei, agora. é E a aí a hora. Konami vem e faz o pior lançamento da história da Steam, tendo que pedir desculpas mundialmente. E aí Nossa. foi um fracasso total. E aí foi a hora é onde tem a virada. Eu falo, cara, não posso depender mais desse jogo, preciso ampliar. A partir de agora eu vou trabalhar com vários jogos, vou começar a falar para o mundo que eu sou apresentador, mas não na loucura. As coisas que eu fiz na minha vida, eles me ajudaram a fazer o trabalho que eu faço hoje. A moda, eu trabalhei com moda depois que eu saí da Marinha, e aí a moda me dá uma condição de poder estar na frente das câmeras, de subir no palco, de ter uma postura, de ter uma forma de me importar, isso me ajudou bastante. A Marinha me ajuda a ter disciplina para me preparar e estudar e fazer o que for preciso para poder chegar onde eu quero chegar e executar o que eu preciso executar. E, obviamente, as artes cênicas, porque eu sou ator também e me ajudaram. Então, eu tomo uma decisão já com uma bagagem boa, falar assim, eu consigo fazer isso, eu estou credenciado a poder fazer isso. E começo a embarcar nisso. E aí, no final do ano, eu sou convidado, eu lembro que eu estava pedindo ingresso para poder ir para o Prêmio Esportes Brasil, porque eu não fazia ideia de que ia ser convidado. Mas eu fui convidado, achei até que tinha sido porque estava pedindo, mas eu fui convidado para o Prêmio Esportes Brasil para poder assistir a cerimônia de lá. E lá eu já começo a falar com algumas pessoas. Falei, o que eu preciso fazer para estar aqui? Eu vou trabalhar porque um dia eu vou estar aqui. E, cara, foi Dito e feito, né. menos de 6 meses, eu já estava fazendo parte do Prêmio Esportes Brasil, apresentando o, o Conexão PEB e os programas do prêmio e tal. E aí eu entro nesse grupo de apresentadores. Né? Agora, esse ano, até que agora, a gente ficou 3 anos trabalhando direto nisso, agora que eu dei uma diminuída nesse conteúdo porque esse programa parou, foi descontinuado. E aí eu continuo no prêmio agora como super júri, não como apresentador. Mas o futuro a Deus pertence, a gente está trabalhando aí. Existem caminhos diferentes, porque normalmente a apresentadora do prêmio acaba sendo a Nive, e longe de mim querer brigar por espaço com ela, sendo a maior que a gente tem.
mas eles sempre colocam alguém do mainstream, principalmente da Globo. Eu vou ter que entrar na Globo, mas se for preciso pra estar lá, quem sabe, né. Vai ser Você uma já me história boa de contar. Falar assim: você já ele você já me falou lá. provou você já me provou que você é capaz de bastante coisa que você fala que vai fazer, então eu não duvido. É isso, vamos buscar. Eu não sei onde vai chegar, mas Vambora. tá trabalhando pra isso aí. Você hoje é apresentador e influenciador do Favela Game, não é? Embaixador também. Embaixador também. Cara, e esse projeto não tem um espacinho no seu coração também? Tem muito. Na verdade, sempre que desde quando eu comecei a ter um pouquinho de relevância como criador de conteúdo, eu já comecei a buscar projetos que eu pudesse contribuir de alguma forma, porque o criador de conteúdo ele precisa de muita força, muita ajuda, a gente sabe, quem trabalha com isso sabe. Só que ao invés de eu ficar esperando alguém me trazer ou me dar uma oportunidade, eu tentava ver, cara, alguém me conhece. De repente, por alguém me conhecer, eu posso contribuir com outros projetos. E eu comecei a buscar, principalmente aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, projetos que estavam próximos a mim, que tinha essa pegada social. E fui fazendo meus contatos, me aproximando de pessoas, onde as coisas não envolviam dinheiro, tá? Era mais para poder fazer parte de algo que fazia sentido. Porque eu tô meio que sozinho fazendo minhas coisas, mas tem gente fazendo coisa legal também aqui, por que que a gente não pode se ajudar? Sempre busquei. E quando vem a oportunidade de fazer parte do Favela Game, já estou 3 anos já nesse projeto, eu costumo falar que é um projeto feito por mim, né, porque eu faço parte, mas para mim, porque eu ainda continuo sendo o cara que mora na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, onde a gente tem crianças para quais o projeto é feito. Então, não tem como esse projeto não ter um espaço reservado e muito bem cuidado no meu coração, porque a minha carreira por si só, se a gente olhar para a cena, né, e como que eu consegui, porque eu não fui apadrinhado, eu não tive amigos, não tive costa quente, e nada contra quem tem também, talvez um pouco, às vezes um pouquinho de contra, né, porque, né, mas eu fui muito atrás de buscar isso e a forma que eu tinha de defender era o meu trabalho. Então só eu sei quanto que eu tive que fazer 3, 4, 5 vezes mais para poder fazer valer a pena a minha passagem por algum trabalho, para que eles pudessem lembrar de mim novamente. Então, eu não sou um cara que fico militando nas redes sociais, falando sobre questões raciais e tudo mais, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu passo e eu sei o que eu vejo, né? Eu não ignoro isso. Mas eu sei principalmente o que significa quando eu subo num palco com o microfone, como host principal de um evento, de uma transmissão. Eu sei o que representa colocar o meu rosto negro ali. Eu sei o que isso desbloqueia, mesmo que ninguém fale nada, para uma criança que está assistindo, que é o que a gente via antigamente. A gente via referências e praticamente ser médico, engenheiro era uma coisa muito distante. Porque para conseguir ser isso, pelo menos na minha época era assim, acredito que a do Guto deve ter passado um pouco por isso. De repente, da criação pode ter sido um pouco diferente, mas a gente sabe que existia uma diferença de quem olhava para a profissão X ou Y e via que era, eu posso fazer, eu nem considerava fazer. Então, às vezes, eu não preciso falar para uma criança, só dessa criança me ver ali, automaticamente, em algum momento, se ela despertar o interesse de se tornar um comunicador, ela fala assim: cara, eu posso, porque alguém já fez. Então, eu já passei pela experiência maravilhosa que Deus me permitiu de descer de um palco e uma criança vir me perguntar o que ela precisava fazer para ser um apresentador. Então, a gente fala do universo dos games aí, as pessoas acabam acreditando que todos nós estamos o dia inteiro jogando videogame. E não percebem o tamanho da indústria. Eu costumo falar que é um universo paralelo que está Uhum. totalmente conectado por uma rede Wi-Fi, né? Muito bem, da maior velocidade possível, onde você consegue ter esse crossover. É a inteligência artificial, né? Que a gente fala, mas esse crossover é muito forte, porque ao mesmo tempo que você tem um engenheiro tradicional, você tem um engenheiro de games, você tem um psicólogo tradicional, você tem um psicólogo de games, você tem fisioterapeuta, advogado, existe todo um universo totalmente conectado para o universo de games. E também existe a comunicação, que nós estamos aqui fazendo agora, é o trabalho que eu desenvolvo, que também é voltado para o público game, que é onde é o nosso nicho, onde a gente entende um pouco mais. Sou apaixonado por futebol e acabei encontrando nos games desenvolver a minha paixão de duas coisas numa só, que é o futebol e o videogame. Então, dentro desse panorama, entender a importância de levar a minha figura e representar uma gama, um número de pessoas altíssimo que nem se imaginava fazendo o que eu faço, para mim é muito relevante. Então, o projeto como Favela, ele vem desenvolvendo cada vez mais, dando oportunidades. Eles têm trabalhando muito agora com o Free Fire e a gente já teve grandes talentos sendo revelados ali, mas eu acredito que em uma questão de tempo vai ter outros jogos que vão chegar, outras possibilidades vão ser criadas pelo Favela para poder trazer, abrir mais oportunidade para essa molecada que vem da periferia, para a molecada
preta, realmente, que acaba não conseguindo enxergar um futuro tão brilhante. Então, cara, é uma responsabilidade para mim, do qual eu tenho muito prazer de fazer, até porque, como eu falei, eu não sou um cara de ficar militando e batendo e tal, mas eu sei o que eu vejo. Eu sei que tem espaço que a gente poderia estar e não tá, a gente pode contar aí, é só olhar para um lado e você consegue ver o que está acontecendo, mas a forma que eu entendo, acho que nós temos várias frentes para poder é, ultrapassar essa barreira. Eu não falo nem entrar no embate, mas de ultrapassar essa barreira. E a forma que eu encontrei que para mim faz sentido é colocar meu nome cada vez mais alto que eu puder, entrando em grandes projetos, né, e fazendo um trabalho que possa ser reconhecido no futuro como está sendo aqui hoje. Então, esse projeto realmente tem um lugar muito especial, só que como eu te falei, ele também é consequência do trabalho que já foi feito. Então, não foi algo que eu comecei muito querendo fazer. Por isso que talvez eu não tenha citado ele quando você me perguntou. Quando eu comecei a apresentação, eu falei que eu queria fazer o prêmio. E depois, trabalhando 5 anos com uma competição, com uma liga, com uma comunidade, você conseguir fazer um presencial totalmente independente, também é algo que ficou marcado em mim, por isso que eu citei. Isso enaltece com certeza o trabalho, vai ser coroa, né? Eu acho que esses momentos, assim, você consegue. Eu brinco muito com a minha equipe justamente isso. Às vezes a gente coloca objetivos grandes na vida, assim, né? Tipo, beleza, puta, preciso fazer tal coisa, quero chegar em tal lugar, quero ser X, whatever. E aí, essas mini conquistas que vão levando a gente para esse longo caminho, que às vezes a gente nem sabe mais qual é, porque os outros que vão aparecendo no meio do caminho são tão legais quanto esse outro que você colocou lá na frente, que eu acho que esses momentos que você falou de eleger alguns, que a gente já pode ficar feliz de ter momentos para poder escolher. Eu acho que tem muita gente ainda que não conseguiu passar, talvez por uma ou duas vezes isso na vida, né? Então, Finalizando por aqui, cara. Mas antes de tudo, ô Will, eu quero ouvir de você, cara. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Divulgar as redes sociais também, porque assim, claro, todo mundo já conhece, mas é válido deixar aqui no final também todos os seus arrobas pra galera tá acessando lá, meu mano. Cara, para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, Black Will 88, né? Agora eu tô com vários perfis no Instagram e também com vários canais de projetos que eu quero estar tocando, né? Porque eu tenho meu canal de futebol, que é o Black Will Foot no YouTube. Tenho o Black Will Lives, que é onde eu faço a maioria das lives. Tenho também na Twitch, Black Will 88 na Twitch também. O canal do Black Box eu vou estar ativando ele em breve. Quero fazer um canal de review, então tem várias coisas. A forma mais fácil de encontrar tudo que eu tô fazendo é no Instagram, Black88, lá. Eu concentro tudo lá e consigo passar as informações pra galera do que tá acontecendo, aonde que eu vou fazer live, pra onde que eu vou fazer uma apresentação, onde vai ter um trabalho da hora, onde eu convido a galera pra estar junto comigo. Então, meu Instagram é o principal lugar pra vocês estarem podendo me acompanhar aí, viu? E agradecer mais uma vez aí pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho de vocês, por terem considerado o meu nome pra poder estrear esse projeto aí, que já curti demais, viu? Já valeu bastante a resenha. Pô, maravilha. E Guga, quer falar alguma coisa também, meu bom? irmão, não, quero só agradecer aqui Back Wheel, quero agradecer você, agradecer a LBE, Flash, todo mundo aí que pôde participar de certa forma para fazer isso aqui acontecer. Eu sou um desses caras que acredita que esse encontro, seja ele virtual, seja ele presencial, acho que quando as pessoas elas se encontram em algum momento e começam a falar sobre qualquer coisa, eu acho que são esses momentos que fazem o ser humano evoluir. Acho que tudo que eu consegui conquistar em cima de Butterfly, em cima do meu trabalho, foi porque eu encontrei pessoas que me ouviram de algum jeito, ou eu pude ouvir elas de alguma forma e que puderam criar algo muito legal. Então, agradeço muito o espaço também, agradeço o Will pela não só a história do que ele trouxe, mas por entrar um pouco na intimidade, né? Eu acho que a gente aqui acaba levando marcas, levando coisas que a gente faz, mas quando a gente está aqui colocando a nossa voz, nosso rosto mesmo, eu acho que a gente entra numa intimidade um pouco do outro e que nem todo mundo tá apto a gostar disso. Então, eu te agradeço imensamente, Will, agradeço você, Bola, mas não quero, hoje, eu acho que trazer só um fechamento aqui em cima do que a gente pôde trocar de ideia é que histórias elas vão se criando a partir de que quando você se propõe a fazer algo, né? O Will colocou das primeiras falas dele ali o quanto ele querer fazer e buscar como que se faz, como que se chega, como que eu posso ser e você colocar nesse lugar, eu acho que é onde todo mundo poderia repensar aí um pouquinho do que está fazendo para saber se está querendo esse algo mais de verdade ou se está só passando por aí, e não deixando muita coisa para as demais pessoas. É isso.
Pô, maravilha, maravilha. E, mano, eu tenho que agradecer vocês dois para a gente estar somando nesse primeiro episódio de um projeto que vai ter uma grande temporada. Episódio toda quarta-feira para vocês, às 7 horas, rapaziada. E é isso, mano. Se você chegou até aqui também, né? Deixa seu like, se inscreve, conhece as redes sociais da LBE, conhece as redes sociais da Bufly, do Black Will, do Guga e as minhas, mano. E é isso, até o próximo episódio do próximo convidado, que ainda não podemos dizer quem é, mas tá confirmadíssimo. E é isso, rapaziada. Obrigadão. Valeu, Valeu. pessoal. Até a próxima. Valeu, Will.